Programa não recomendado para menores de 10 anos. Veinho dos games e a fragilidade tóxica do Neo Geo. Lá vem o leão! A internet dos anos 1990 na sua casa. Parem as máquinas! Perifretic compra a Commodore. Aqui fala o seu repórter retro, diretamente dos nossos estúdios em Retrópolis, com as últimas notícias da velhice do seu PC. Bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o Repórter Retro 116. Não tem piada, estou aqui, Juan Carlos Castro. Se apresentem rápido aí, rápido. Eu, Giovanni Nunes. E eu, Ricardo Pinheiro, chocado. Estamos chocados, estamos passados. Estamos mortos de sunga branca, como se dizia no início dos anos 2000 no Orkut. Sim, gente, é fato. A marca, a Commodore, e toda a sua propriedade intelectual foi adquirida e agora temos como novo CEO da Commodore International Intergalactic ou mais o que seja, o Perifretic, mais conhecido como Chris Simpson. Ai, caramba! Ele não se chama Perifretic, gente, por favor, não acha estranho. É o canal dele, Retro Recipes. A gente conhece ele por conta do canal. Aliás, o canal cresceu dele, tá com 270 mil inscritos. E ele empregou a esposa, empregou a irmã, empregou o cachorro. Agora a filha. É o canal do YouTube que mais emprega no Brasil. No mundo. É um nepotista desgraçado. Ele tem 2 vídeos contando toda essa história. Isso aí não surgiu de agora. Agora que ele está revelando, mas essa coisa já está acontecendo há pelo menos 7 meses. Começaram essas conversas em 2024 e, em resumo, as propriedades intelectuais da Commodore foram passadas aos atuais proprietários das propriedades intelectuais da Commodore. Não estamos falando do Amiga, porque vocês já ouviram o nosso episódio que a gente fala do Amiga. 134. Pois é, e quando a gente comentou esse assunto, teve gente, aqui vai ter o Amiga. Não tem nada, mas eu não tenho Amiga, não, vai ouvir o 134. Aliás, por favor, querido ouvinte, incentive seus amiguinhos de retrocomputação a ouvirem o Retrópolis, porque o que eu vejo de gente falando besteira, abobrinha, sobre o que não sabe, a gente fala, no episódio tal a gente falou sobre isso, mas o pessoal quer continuar falando abobrinha. Mas incentive eles a ouvir, porque a gente tem um esforço de fazer e buscar e trazer a informação. Voltando à história. É que a abobrinha tem fibra e dá pra ir fazer o número 2 no banheiro de boas. Então vai comer aveia, pomba. Voltando à história. Essas discussões começaram há um pouco mais de 7 meses. E hoje o Chris Simpson é oficialmente o CEO da empresa qual nós conhecemos como Commodore. Commodore é aquela mesma que fechou as portas em abril de 1994, que nós comentamos já e é um dos pontos de inflexão no nosso podcast. Não é unanimidade, assim como o fim da Idade Média não é unanimidade, mas é um dos pontos considerados como o fim da computação clássica, um dos nossos pontos de corte. É o mesmo dia em que o Roland Ratzenberger morreu. Não, é a véspera, foi na véspera. Foi no dia em que o Rubens Barrichello bateu. Mas o que acontece? Ele detalha em 2 vídeos que ele conta toda essa história, inclusive o plano de negócios, e ele conseguiu arregimentar muita gente que trabalhou na Commodore, começando por Bill Hurt, o criador do Commodore 128, e vários outros engenheiros, pessoas que trabalharam, pessoas inclusive que trabalham em projetos como aquele Commodore OS hoje em dia, que é eu não sei, uma distribuição Linux, me parece. É uma distribuição Linux. Com a cara da Commodore, né? Francamente, eu experimentei e não achei das melhores. Ele conseguiu arregimentar muita gente, principalmente, inclusive, pessoas que para trazer dinheiro, porque não é simplesmente chegar e beleza, vamos pegar, vamos querer fazer. E ele já tem falado no vídeo, fala um pouco quais são os planos deles. Questões sobre licenciamento, um licenciamento linear e mais simples para quem quiser lançar produtos com a marca Commodore, mas também o que eles pretendem para o futuro. Inclusive ele fala, o slogan é honrando o passado, inovando para o futuro. Tem 2 vídeos, no momento que a gente está gravando isso, ele já publicou 2 vídeos, talvez ele publique mais, e ele pretende contar mais isso.
detalhado. Tem inclusive vídeo que ele faz o perguntas e respostas, e quem faz as perguntas é a esposa dele, né? É a Lady Fred, que faz as perguntas pra ele respondendo. Pra quem acha estranho, no primeiro vídeo ele fala tudo, aparece uma camisa da Atari. No segundo ele já bota no Atari, ele coloca um N na frente, ou aí fica Natari. Ele comenta, ele traz tudo isso com bastante detalhes. Então, o que esperar disso? Bem, o comentário mais... No segundo vídeo, o comentário que mais tem joinhas é o do 8-Bit Guy, dizendo: desejo a vocês toda a sorte do mundo. Interessante que ele reuniu várias pessoas que trabalharam diretamente com Jack Tramiel, gente que trabalhou com a própria Commodore na época, com Irving Gold, e com várias pessoas trabalharam, e ele está aí trazendo lá, inclusive estão abertos para financiamento. Tá, mas não, devido à legislação, não dá para manter uma empresa com financiamento coletivo, por causa das diversas questões. Então, somente se você for e ele coloca lá no episódio, ele fala: ó, vamos supor, aceitar o financiamento tal, segundo a cláusula tal. Se você sabe o que eu estou fazendo, então você é um investidor anjo. Se você quiser isso não é um apelido, é um termo legal. É um tipo de investimento de risco. Sim, é o investidor que investe em empresas como, por exemplo, com vistas a longo prazo, quando vai dar lucro. A Uber, por exemplo, até hoje se mantém com investidor. No momento de 2025, não sei se a Uber já está dando lucro, mas há pelo menos uns 10 anos a Uber está no vermelho e só investidor anjo mantendo, tipo, a perspectiva que vai dar lucro um dia. A Amazon foi assim durante um bom tempo, e outras empresas. Então ele detalha nesses dois vídeos. É uma pesquisa bem interessante, bem curiosa, que agora o que vai ser, porque não é só... Ele não vai viver só de nostalgia. A empresa não tem como viver só de nostalgia. Vamos só ficar licenciando... Vamos licenciar Kung Fu Flash, vamos licenciar o adaptador HDMI para Commodore 64, vamos licenciar isso aí, vamos ganhar nisso aí 6,5% do faturamento, para poder dizer que um produto oficial. Não é só isso. Eles têm uma empresa, eles têm que fazer isso, tem que dar lucro. Senão daqui a pouco vai pro buraco mais rápido do que foi depois da saída de Jack Tramiel. Vamos ver, né? Então, vocês viram os vídeos, vocês querem comentar alguma coisa? Duas pessoas-chaves, uma outra pessoa-chave que não é uma pessoa-chave histórica da Commodore, mas é uma pessoa-chave de coisas comodorescas em geral, que é a Jerry Ellsworth. Ela também está envolvida, a patinadora com baixo Commodore 64, desenvolvedora daquele Commodore 64 dentro de um joystick, e uma revista voltada para os usuários de Commodore, clássica da época, que é a Computes Gazette. Ela vai ser ressuscitada. O pessoal já tinha plano de ressuscitar essa revista, mas em contatos secretos com o Perifratic, eles resolveram adiar o lançamento da revista para noticiar esse relançamento da Commodore, e eles fizeram a pré-venda do primeiro número e eu já comprei o meu. Tem isso, tem engenheiros da Commodore, em Commodore inglesa, tem um ator que trabalhou naquela série Silicon Valley, ele explica tudo, como ele começou, e ele no segundo vídeo tem o testemunho dele, como uma amiga foi importante para ele, tudo, e ele se emociona falando. Eu desconfio que ele talvez seja um dos investidores. Thomas Middleditch é o nome dele. Isso, Tom Middleditch. Eu desconfio que ele acaba se tornando um dos investidores. Tem muita gente. Não é uma coisa que assim ele está trazendo isso agora. Essas conversas, pelo que a gente percebe, já estão rolando desde 2024, desde o final de 2024. Então, agora que ele está revelando. Vai ter mais assunto, talvez no momento que vocês ouçam esse episódio já teve mais coisa ele comentando a respeito, mais vídeos ele trazendo a respeito. Inclusive é interessante ver a sessão de perguntas e respostas com a Lady Fred fazendo as perguntas para ele, e algumas são muito do que a gente perguntaria, tipo: mas você tá fazendo isso por quê? Porque o Patreon não tá bancando, agora você tá ganhando muito dinheiro com o canal, então agora vai comprar a Commodore, e várias outras coisas assim, como vocês pretendem sustentar, como é que vai ser isso, como é que vai manter, e várias questões sendo colocadas. O que a gente pode dizer eu honestamente desejo todo sucesso. Pra gente no Brasil não teve a relevância muito pouca, mas pra comunidade, pra geração X, trabalhou com computação, e tá nessa faixa lá, nossa, você vê as pessoas falando quando ele grava o vídeo, tem gente que chora. Nos comentários, você vai ver que ele exibe alguns comentários no vídeo, tem gente falando: não, eu quero ajudar, eu fazendo o pessoal dizendo a Commodore marcou minha infância, marcou minha vida, sei que, o pessoal emocionado falando. Não é nada diferente do que vocês verão ou viram
um ponto que vocês vão estar ouvindo, no caso vocês não viram, na São Paulo MSX Summit. Com certeza vai ter gente se emocionando. Vocês vão ver, quem for na Summit vai ver, ouviram pessoas se emocionando na frente do Kazuhiko Nishi, dizendo como o produto dele, a criação dele impactou a vida dele. Vão ter pessoas falando isso. Eu tive essa oportunidade de falar isso pro Nishi em Pisa, e ele ficou balançado, assim, falou, puxa, assim, falou, um carinho, um rapaz do Brasil falando isso pra ele. Com certeza ele ouviu isso, eu não fui o primeiro a falar isso, não seria o último. Então, eu agora tenho muita curiosidade em saber como é que isso vai se desenrolar, o que vai sair dessa Commodore. Eu tenho muita curiosidade. Todos nós temos, todos nós aqui na nossa comunidade retro temos, e digo mais, eu espero que essa ideia tome uma forma parecida com outras arquiteturas. Deixa eu tentar. Né? Eu também espero que outras arquiteturas sigam esse modelo. Bom, ouvintes, eu acredito que vocês compreendem porque que neste Repórter Retro a gente resolveu virar totalmente de cabeça para baixo a ordem da pauta, porque realmente essa notícia merecia destaque especial e imediato. Ô, Ricardo, uma das perguntas que a moça, a esposa do Periférico, fez para ele foi: como nós vamos pagar o aluguel? Não foi não. Essa pergunta ela fez no privado, pode garantir. Mas eu acho que tem ela comenta que ele fez uma segunda hipoteca. Você sabe que nos Estados Unidos o cara pode hipotecar a mesma casa mais de uma vez, né? O que é uma coisa muito estranha. Mas você pode vender a sua casa para várias pessoas ao mesmo tempo. Pois é, parece que ele fez uma segunda hipoteca. Mas ele está entrando com dinheiro também, mas não é o único, entendeu? Ele está procurando investidores e cotas, fala em cotas de $25 mil para os investidores. Ele falou, deixa eu ver aqui no sofá se eu tenho um pouquinho disso. Ele disse que ele fala até o momento que ele gostaria muito de poder contar com o financiamento coletivo, mas devido às diferenças de legislação e sendo uma empresa, não dá. Então é o que eu... Não, porque aí você, depende do país, né? Porque você justamente fazer uma empresa de lavagem de dinheiro só com financiamento coletivo. Pois é, esse que é o problema. Cada país tem uma legislação, não dá pra ele falar isso claramente, se não vamos arriscar, não vai ter problema. E acho muito curioso quando ele pega e explica a forma de coisa, ele fala assim, isso aqui, a cota lá, coloca tudo lá. Se você entendeu, você é um investidor anjo. Se você quiser investir na Commodore, vem falar, entre em contato conosco, tá lá o link no site. Ligue já. Ligue já. E aí, no final, obviamente, ele lá pega lá, bota aquele óculos dele bem anos 90, bem anos 80, pega o seu kit, né, pega o seu Pontiac Trans-Am e vai embora rumo ao horizonte. Isso vai abastecer com 2 tanques lá, porque acabou o combustível só nessa viagem. E eu acho que agora a gente pode voltar aos eixos, né? Podemos voltar à programação normal? Voltamos à programação normal. Vamos passar então para começar o episódio mesmo. Falando das efemérides. Nós temos 30 anos de uma linguagem que parecia que ia estourar, foi modinha no início dos anos 2000, mas depois mesmo meio que perdeu a força, que foi o PHP. Espalhe isso pro pessoal do WordPress, né? Eu não sei, assim, não sei, assim, tem muita gente que não trabalha com PHP, mas também muita coisa que é de código legado. Assim, ainda tem muito local que tem aula de PHP. Lá na escola onde eu estou trabalhando, os alunos têm uma disciplina de PHP com MySQL. O principal produto que veio do PHP o Giovanni citou, é o WordPress. Aliás, o ranking da TIOB... Tem o WordPress, tem o PHP Forum, o BBP Forum, um troço assim, que acho que é uma das poucas ferramentas, uma das muitas ferramentas de fórum que está enrolado por aí, que o pessoal usa pra caramba. Tanto que por isso tudo que é fórum que você vê pela internet tem a mesma cara. Assim, da última vez que eu olhei... PHPBB é o nome do software. Obrigado. Só pra vocês saberem, da última vez que eu olhei no ranking da TIOB, PHP caiu pra caramba, né? O Python tá em primeiro, C++, C, Java e C Sharp nos 5 primeiros. PHP tá no 15º lugar, mas com tendência de manter na posição. Caramba, até o Perl, o Ada e o R, até o Delphi tá na frente dele. O que me assusta é o Delphi Visual Basic, tá em 8º e 9º lugares, mas tudo bem. Fortran tá em 10º.
É que praticamente o WordPress e o PHPBB é o que estão sustentando a linguagem hoje em dia. Ou seja, o WordPress, porque ninguém nem sabe da existência do PHPBB. É o WordPress. E um monte de site tranqueira que ninguém quer mexer e só mantém funcionando. Cara, o Scratch tá em 16º. Nossa. Assembly tá em 19º. COBOL tá em 20º. Mas isso aqui não é um podcast para falar de linguagem de programação. Isso, vamos seguir adiante aí. Vamos falar de vídeo. Rapidinho, só falar. Lembrar que o PHP é a linguagem criada pelo Rasmus Lerdorf, né? Ele é dinamarquês, o símbolo é aquele, o elefantinho. Basicamente tem um monte de aplicativos que rodam para... É uma linguagem que roda dentro do servidor HTTP. Literalmente, sim, a página HTTP ela tem incluído dentro dela o código, né, do teu programa. Quando o servidor ele vai fazer a renderização da página, ele interpreta, executa e retorna o resultado dessa execução para o usuário. Então toda a execução é feita do lado do servidor. Isso explica um pouco do porquê ele caiu de uso, né? E basicamente é isso. Você tem versão de PHP para cliente, tem binds para GTK e por aí vai. Mas o foco dele é para desenvolvimento web, porque ele simplificava muito a vida. E agora a gente pula uns 5 anos para trás para ver a IBM colocando o rabo entre as pernas e saindo de fininho. Isso lançou no PlayStation. Quase, né? O PS1 não é o PlayStation 1, é um computador da IBM que veio depois do PS2, que também não era o PlayStation 2. E o porquê que o 1 veio depois do 2? Vocês perguntam? Porque o PS1 praticamente marcou a desistência da IBM da arquitetura proprietária MCA dos computadores PS2. Ela voltou a fabricar um PC normal, com arquitetura ISA, feijão com arroz, DOS, Windows 3, para as pessoas usarem. O PS1, eu lembro de ver muito dessa máquina desse gabinete, do gabinete que tinha a tampinha, né? Uhum. Você tinha o monobloco, que era o all-in-one, né, com monitor de tubo, drive disquete e tudo. Você tinha aquele com um gabinete que você tinha uma tampinha móvel, tapava ali a posição dos drive disquete. Eu lembro que eu vi muito essa máquina na UERJ. Nos laboratórios públicos era direto, era PS1 direto na UERJ. Minha ex-cunhada tinha um. Infelizmente eu não tive a presença de espírito de pedir para ela quando ela descartou, porque eu ainda não estava nessa história de retrocomputação. Praga. Ainda não estava nessa vida bandida. Isso que foi a IBM, assim, tentando, né? Tipo, perdi, só não atira na cara para não estragar o velório. Acho que um dos modelos mais populares não foi esse all-in-one, que era aquele separado, né? Que era já um 386. Não, 486. Era o que pera. Eu tava falando qual? 386. Você tá falando aquele que tinha uma tampa basculante na frente? Sim, e aquele mouse que tinha um formato estranho, porque ele era cabeçudo. Eu lembro do mouse. Essas máquinas muito abundantes na UERJ. Na época eu tava fazendo a licenciatura, começando a licenciatura na UERJ. Eu vi muito dessa máquina lá. Todos os laboratórios. Ele era um SX25. Eu lembro que era uma máquina boa, porque sendo SX25 ele era mais rápido que o meu 386 SX33. Claro, porque, óbvio, né? Era um projeto, não era um micro montado. Voltando mais 5 anos para o passado, nós encontramos uma versão não picareta de um micro picareta que a gente falou no Repórter Retro passado. Isso! O Amstrad 6128, que era o sucessor do 464, mas com 128K de memória. Sim. Exatamente. E eu acho que um mês, né? Eu acho que a galera que comprou aquela máquina ficou muito chateada com o seu Alan Sugar. Pegadinha do malandro. O 6128 é aquele com drive de disquete, né? Sim. Drive de disquetes e 128K de memória RAM. De resto é igual a outra máquina. Esse não era o do gabinete verde, não. Um gabinete com teclas multicoloridas. Pelo menos as teclas eram mais sóbrias, né? Não, eles pararam de colorizar as coisas. O que o Juan citou, que é o 664, que também tinha drive, ele tinha teclas cinza claro e azul fusca. Não, azul ciano, color 7. É azul fusca isso aqui. E o 6128 tinha um teclado completamente redesenhado, eu não lembrava em nada os modelos anteriores.
Mas, na verdade, assim, desculpa dizer, era muito mais feio, porque eles juntaram tudo, né? Ficou muito. Sei lá, parece que. Ficou cara com jeito de caixa registradora. Ficou. Só concordo contigo. Ficou com uma cara de máquina registradora. Verdade. Feio de doer. E na mesma época era fundada, desta vez nos Estados Unidos, uma empresa chamada Corel Photoshop Windows Corel. Desculpa, memória dos camelos vendendo software pirata na frente do edifício central, na Rio Branco. Ainda estão lá, tá? Você passar, não vai encontrar os caras vendendo. Não, mas será que eles estão gritando as mesmas coisas? Devem estar gritando coisas diferentes, não? Devem estar gritando agora ChatGPT. Isso. 4 DVDs. Não, em junho de 85, o Michael Copeland fundou a Corel Corporation. É uma empresa fundada em Ottawa, capital do Canadá. O Copeland, em particular, ele era de origem inglesa e canadense. Ele já tinha fundado uma outra empresa no Canadá, a Mitel Networks Corporation. E aí, Corel, porque fez Copeland Research Laboratory. Aí daí veio o Corel. O Corel. E o Corel, ele já surge já direto com versão para Windows, se eu não estou enganado. Corel Draw. Não, Corel Draw. Não é Corel, é Draw, né? O Corel é só o sobrenome. Lembrar que o Corel Draw, ele só vem sair em primeira versão em 1989. Ele, até hoje, o Corel tem uma presença grande no mercado de desenho, deu uma sumida, né, mas eles já detiveram tipo 80 e tantos % do mercado de desenhos, cresceram muito, tentaram abraçar outras coisas. Então, por exemplo, eles compraram o WordPerfect da Novell. Eles compraram o Paint Shop, era um editor bitmap vendido por Share e... Tô lembrando. Para Apple II, para fazer faixinhas e... Não, o Paint Shop era tipo... Não, esse é o Print Shop. É o Paint Shop. O Paint Shop é um programa é um editor bitmap emitido a Photoshop. Ele tinha um recursozinhos a mais lá. Mas no grosso ele era bem mais simplificado, né? Eles acabaram comprando porque, tipo, junta tudo aí. A Corel teve um monte de coisas, passou por várias situações, teve o seu auge, hoje em dia tá meio no ostracismo, que o Illustrator pegou um pedaço do seu mercado. Pegou de volta, né? Recuperou o espaço, porque ele chegou a dominar 80% do mercado na parte... O Corel, ele era muito popular no Brasil, mas ele não era tão popular em outros países. E o problema dele, como ele era também uma suíte de desenho, é que o pessoal falava, cara, ele faz um monte de coisa, mas não é bom em nenhuma delas. Quando a gente fazia a instalação do Corel, e eu vou confessar, gente, pirata, pra aula, lá na escola, eu trabalhava, eu chamava um professor que trabalhava com a parte gráfica, o saudoso Ademar, né, onde quer que ele esteja, operação pro velho, chamava... Demar, o que a gente precisa instalar do Corel? Ele pegava e cortava a maior parte. A gente falava, por exemplo, tem o Photopaint. Ele, pra quê? Não é bom, não usamos. Isso aqui tira, isso aqui vamos tirar, isso aqui vamos tirar, isso aqui não vamos usar, isso aqui não. Eu lembro que a gente botava, e a suíte do Corel era gigante, e ele enxugava assim, tirava, ele falava, vou botar o que a gente realmente vai usar em sala de aula. É isso. Não, isso aqui não, isso aqui é perda de tempo, isso aqui é perda de tempo. É Corel para apresentação, Corel Show, esquece isso é porcaria. Boa política, concordo com a política do velho. O formato CDR era quase que um padrão, né? As pessoas pediam coisas em formato CDR, manda em CDR. Eu tenho uma teoria que se eles tivessem aberto o formato, não o software, claro, mas o formato, ele poderia ter tornado um padrão, eles poderiam ter uma existência prolongada muito mais sólida do que tiveram. Bem, aí que tá, Juan. Ainda pedem em CDR. Quando eu fui cortar o acrílico para fazer os gabinetes do Ômega, eu levei o arquivo em DXF, formato do AutoCAD, o cara não sabia o que fazer. Eu tive que converter para CDR para o cara entender. Mas o DXF, o Corel abre o DXF. Mas eu tive problemas. Eu tive que converter para CDR e agora eu tive que fazer uma coisa para Retro Rio. Eu levei a arte, o Giovanni mandou o PDF e mandou o SVG, que o SVG é um formato aberto e vetorial. Eles abriram. E o Corel abre. Mas abriram no Corel.
entendeu? Então, o PDF também, o Corel abre o PDF. Ah, sim, mas eles abriram o SVG e botaram. Mas tem várias situações que o pessoal chega com outro formato, cara, não tem CDR não. Olha com aquela cara, aquele desconsolo pra você, não tem o CDR não. Cara, pedem o formato do Corel. Aí você fala pro cara, vem cá, você abre o Corel, ok, agora vai File, Import. Olha, abriu. Mas aí você tem algumas coisas. Eu já tive algumas situações que não deu 100%. No caso do DXF, eu tive umas dorezinhas de cabeça. DXF você reclama com os seus amigos da Autodesk que ficam fazendo arte onde não devia fazer. Só para entender por que eu estava usando DXF, é porque eu tive que alterar o gabinete do Ômega, do primeiro Ômega, para poder botar a placa. Aliás, está lá essa história narrada em prosa, verso, segundo os melhores textos em hebraico e grego, lá no Retrópolis. E eu tive a ajuda de um amigo do trabalho, um abração pro Alan, que é cadista. Então eu fazer a alteração, ele puxou os arquivos, botou no AutoCAD, vamos mexer aqui. E aí fizemos as alterações no AutoCAD. Então ele gerou o formato DXF, o AutoCAD não gerava CDR. Cheguei lá, botar o DXF e o cara... E uma vez eu mandei fazer, o cara fez, saiu errado a escala. Aí eu tive que voltar, falar, não, a gente pegou, fazer um ajuste para tentar ver com o Corel para não ter dor de cabeça. Porque o pessoal que trabalha, por exemplo, com máquina de corte para acrílico, a maioria trabalha com Corel. Esse negócio de formato de arquivo de desenho é um buraco de coelho. Vamos sair disso, aí, porque ainda tem coisas acontecendo nesse mesmo mês. Começamos na Inglaterra, pulamos para os Estados Unidos e agora vamos pular para o Brasil. Porque o que está fazendo 40 anos é um micrinho que conquistou a América Latina, um clone de Sinclair brasileiro que foi vendido. Conquistou o coração do João. Isso! Não, o coração sempre foi dele. O coração sempre foi da máquina. Ele só não admitia. Uma história de amor de 40 anos que demorou para acontecer, mas aconteceu. Isso. O TK-90X. Não teve palestra de um brasileiro agora há pouco? Não foi o Garrett que foi fazer? Não, foi quem foi? Foi alguém lá da turma dele, lá da Tecnamic, não foi? Não, foi aquele cara do Uruguai. Não, a palestra foi do Clóvis Friolani. O Clóvis é um dos membros da equipe do Dataset. E ele dá uma palestra no dia 21 de junho de 2025 no Encontro de Usuários de TK-90X no Uruguai. É o 7º encontro de aficionados à informática clássica no Uruguai. E ele deu a palestra comemorando os 40 anos do lançamento do TK-90X. Por quê? A Microdigital não vendeu somente o TK-90X no Brasil. Se vocês pegarem, nós tivemos um episódio que eu estou falando de cabeça, que é o 73, com o Cláudio Cassens, que foi na época o diretor de tecnologia da Microdigital e que estava à frente do projeto Arco-Íris de clonar a ULA do Spectrum. Eles venderam... Projeto secreto, aliás, porque não saía em revista nenhuma que eles estavam fazendo essa máquina. Mas o que elas faziam? Elas anunciavam que iam fazer, né? Muito tempo antes, acabavam não fazendo e depois ficava quieto. Pois é. Então temos essa palestra. A Microdigital não falou nada, não saía em lugar nenhuma referência de coisa alguma da. E foi um senhor feito de engenharia, né? Porque conseguiram reproduzir com perfeição um chip esquisitíssimo, super complicado, todo com um componente discreto e funciona que é uma maravilha. Lembrando, só interrompendo o Ricardo mais uma vez, lembrando que o Inves, que saiu da Espanha pela Investrônica, que também era uma cópia do Spectrum, era de uma empresa que trabalhou com a própria Sinclair, né, eles fizeram 28, fizeram Software, e os caras fizeram um clone que não era totalmente compatível. E os caras tinham informação de dentro. Então, assim, foi um projeto de engenharia impressionante. Nós relatamos na conversa que tivemos com o Cláudio Cassens. Se você não ouviu, vale a pena ouvir esse episódio. É muito bom. Ele contando todo o processo, todo como foi. A gente relatou, conversou com a gente. Foi um episódio muito bacana. E o TK-90X tecnicamente, em termos de gabinete, é uma cópia do ZX Spectrum 48K, né? E apesar que teve uma versão dele de 16K, saiu aqui também. Fisicamente falando, mas a ULA foi refeita pela Microdigital, né? Foi essa cópia. E acho que a gente pode citar de relevante, que a gente mencionou, ele também foi vendido em países da América Latina, principalmente no Uruguai. Lançaram
a comunidade uruguaia lançou um livro comemorando os 40 anos do TK90X e, inclusive, eles estão vendendo. Eu não tenho o site aqui à mão, mas eu posso pesquisar, a gente pode ver se a gente coloca depois. Mas tem o livro dos comemorando os 40 anos do TK90X, no caso que eles fizeram relatando lá, é um livro publicado, foi publicado pela comunidade uruguaia. Então, assim, a gente poderia falar muito, já temos episódios que a gente já falou de Spectrum, já falamos de Sinclair, falamos do TK95, que foi a versão dele, digamos assim, num gabinete maior, com um teclado decente. Tão decente quanto foi tão aperfeiçoamento quanto o teclado CP402 era em relação ou seja, era para ser aperfeiçoamento, mas na prática a malha dá não fará essas coisas, né? A malha dá muito problema. Então, assim, é uma plataforma assim, uma máquina impressionante. Nesse aspecto, podemos dizer, ele é impressionante. Eles fizeram tudo certinho, na encolha, no segredo, porque assim, eles, crentes que eles iam bombar, eles lançaram a máquina em junho, né? E em julho ou agosto, a Gradiente e a Sharp também estavam na encolha, apresentaram seus modelos de MSX. Pois é. Agora, este mês de junho de 1985 foi bem ativo, hein? Porque os relatos não acabaram. A gente vai dar outro pulo de volta para os Estados Unidos, porque agora nós temos Jack Tramiel exercendo sua Jack Tramielidade na Atari e lançando o Atari ST. 40 anos do Atari ST. Lançamento na CS. Esqueci o nome. Na CS de verão, né? CS de verão. Cara, nós temos um episódio sobre o Atari ST, que é o episódio 64. Mas não é o Fight? Não é o Fight Night? Não, a gente tem um episódio de Atari ST. É específico. Temos um específico de Atari ST. Da história da criação da máquina. Só para resumir, né, começo de 84, o Tramel, né, o Tramel e o Irving Gold brigaram na Commodore. Literalmente o Tramel pega essa empresa IP, pegou o carro dele e foi embora. Ele pega o carro dele que ele tinha ganho do filho, o conversível, e vai embora. Vai tirar férias. Nesse meio do caminho, a Time Warner resolve vender a Atari, resolve comprar a Atari. Ele resolve também arrancar um monte de técnico da Commodore que trabalhou em projetos lá para trabalhar com a Atari. Num período bem curto de tempo, eles produzem o Atari ST, né? Eles trabalham com a Digital Research para montar o sistema operacional. Baseado no GEM, né? Baseado no CPM. Baseado no CPM, mas a interface gráfica é o GEM, né? Baseado no GEM. É o GEM, mas assim, a ideia era instalar o CPM 68, mas o CPM 68 não estava muito estável naquela época, e eles pegaram um projeto literalmente um projeto que um cara da própria Digital Research estava desenvolvendo, e eles literalmente foi transformado no que hoje é o TOS. E basicamente assim, era uma máquina com 68.000, o PSG para tocar os 3 canais de áudio, né? E 3 chips integrados, customizados. Um é o shifter, que cuida do vídeo, o AMU, a gestão de memória, AMU e a DMA. E acabou. Só lembrar que temos vários retro hits com músicas do Atari ST, tá? Temos vários episódios do retro hits. Aliás, podemos dizer todo ano tem um. E o episódio que a gente fala do Atari ST, o episódio que saiu tá fazendo 10 anos. O episódio número 54 sobre o Atari ST. Olha! De junho de 2015, quando nós falamos do Atari ST, quando ele completou 30 anos. Então, há 10 anos atrás, nós fizemos um episódio comemorando os 30 anos. Agora faz um episódio, estamos comemorando os 40. Mas nós vamos fazer um episódio de 40 anos. Retro já. É retro. Nós já somos retro, nossa senhora. Finalmente saímos do mês de junho de 85, pulamos mais 5 anos, mês de junho de 1980, uma máquina que era figurinha fácil nas faculdades de engenharia no meio dos anos 80, Sharp PC 1211, que aqui no Brasil foi conhecida como Sharp PC 1211, vendida como Sharp PC 1211, muita gente tinha Sharp PC 1211, muita gente desejava Sharp PC 1211, mas nos Estados Unidos era o TRS-80 PC1. Não, também tinha Sharp lá.
Mas quem licenciou para lançar ele foi a Tandy. Não, mas a Sharp também vendia lá, gerou alguma confusão, claro. Recentemente, num Repórter Retro, recentemente nem tanto, mas num Repórter Retro no passado, nós falamos sobre o projeto do pessoal fazendo um display para substituir desses pocket computers para um display novo para substituir o display que já está morrendo, né? O pessoal produziu, inclusive, da Sharp PC 1211. Cara, não imaginava que ela fosse tão antiga, né? De junho de 1980. Também, porque tinha colegas meus no IME que tinham, assim, 85, 86, eu achava que era uma coisa nova. Talvez fosse nova de chegar no Brasil, mas eu não faço ideia quando que ela começou a ser vendida no Brasil, mas ela era vendida oficialmente. E eu lembro que... Não, a Sharp brasileira, ela trouxe. Tanto que, se eu não estou enganado, ela é anunciada na quarta capa da MSX Micro número 1. Sim, era vendido em loja, normalmente, importação, calculadoras, coisas que eram categorizadas como calculadoras, não estavam sujeitas à reserva de mercado. Então você podia importar podia importar HP 41 uns anos antes, sem problema nenhum. Eu lembro que eu fiquei pasmo, caramba, uma calculadora e você pode programar em BASIC nela, fazer programa em BASIC, daí input, print, que maneiro! Para fazer prova de cálculo numérico era uma maravilha. Sem dúvida. Não, mas o que eu tava falando é que a Sharp, o grupo McLean, eles também vendiam essa calculadora aqui. Sim, ela veio oficial. Eu só não lembro quando. Deixa eu puxar pela memória. 85. Eu vi um colega. Olha, nós estamos falando da revista na revista MSX Micro que saiu em novembro de 85, tá? Ela aparece na quarta capa da MSX Micro número 1, que é de novembro de 85. Então minha memória pode estar defasada de um ano e podem ter aparecido em 86. 86 com certeza absoluta. Pode ser que já tenha aparecido, já estava lá e o pessoal já tinha comprado. O lançamento foi em 85. Que eu lembro que a capa, inclusive, aparece os 3 mosqueteiros na propaganda. O desenho do Ciraldo. Qual é o modelo mesmo? Peraí, deixa eu ver aqui. 1211. Tá aqui, ó. 1211R. Com a... Inclusive com a impressorazinha colorida. Foi lançamento. Aqui, essa propaganda é realmente o lançamento. Tanto ela quanto a 1500 também, tá? Ela tinha 2 processadores de 4 bits. Uau! 2 processadores de 4 bits não fazem um processador de 8 bits. Não. Mesmo porque um deles era dedicado a I/O. E essa coisa mais velha que a gente tem esse mês? Não, nem de longe. Temos a segunda mais velha é de 70 anos. E é mais uma vez um nascimento de uma empresa, a Namco, que obviamente em 1955 ela não fabricava videogames. O que ela fabricava? A empresa Nakamura Seisakusho Company, que depois se tornasse conhecida como a Namco, né? Vem surgir naquele período do Japão de reconstrução pós Segunda Guerra Mundial. O cidadão Masaya Nakamura vai lá tentando trabalhar com indústria na construção de navios, barcos. E aí ele começa a observar, começar a crescer instalações para lidar com entretenimento. Parque de diversão, carrinho de bater, carrossel, esse tipo de coisa. Ele começou a ver diversões mecânicas, começar a produzir aqui. Em vez de importar, vamos fazer aqui e adaptar à cultura japonesa. E aí eles começaram fazendo os brinquedos, colocando em loja de departamento, loja de acesso público lá, bota a moedinha lá. Mas aí ela vai só nos anos 70, em particular em 74, que ela compra a divisão japonesa da Atari, que estava indo para a vala, e aí ela entrou na parte nos jogos eletrônicos. E aí ela teve os direitos exclusivos de distribuição dos jogos da Atari no Japão. E vice-versa também, porque a Atari distribuiu os jogos dela para lá, não? Pelo menos o Pac-Man. Mas o Pac-Man, sim. Ela começou a investir em arcade, começou a partir para arcade. Interessante, o primeiro arcade deles, aliás, a fonte da letra usada é a mesma que eles usam até hoje, muita coisa, que é o Namco GB, uma mistura de breakout com pinball eletrônico, um pinball, nossa. E aí eles mudam de nome em 77, passa Nakamura Amusement Machine Manufacturing Company, Namco, e aí a Namco América 78, e vai daí para frente. O resto da história. O resto da história, vai daí. Galaxian, Pac-Man, chamado de Puckman, que a gente já falou, Rally X, Dig Dug, Pole Position, Zivius, ou como a gente chama mesmo, Chevios, Borconian,
Oscônia e vai daí pra frente. A Namco foi comprada, começou a ir pro buraco financeiro em 2001 e aí chegou a gigante dos brinquedos, a Bandai, em 2005, foi lá e comprou, se fundiu, foi lá e pum, pegou e se fundiu a Namco, comprou a Bandai comprou a Namco. E hoje ela se chama Bandai Namco. Sim, continua produzindo jogos, continua fazendo as coisas lá, Galaga. Então tem muitos jogos que a gente sabe que a gente conhece, além do Pac-Man, mas tem muita coisa que a gente já jogou. Nossa, quanto jogo a gente já jogou da Namco. E essa não é Time Crisis e por aí vai, né? Quem tiver a oportunidade de estar no Rio de Janeiro, visitar a Checkpoint Arcade, a loja do Marcos Felipe, ele tem uma Time Crisis lá. Além de outras marcas, ele tem um Pac-Man da Namco. Da Namco ele tem Pac-Man, tem um Time Crisis, acho que ele tem mais coisa da Namco lá. Ele tem uma Miss Pac-Man, só que tá com defeito. Ah, tá. Mas tá lá. Se vocês quiserem dar uma passadinha, aliás, fica o convite, quem puder, dá uma voada faz uma visitinha na Checkpoint Arcade, dá uma prestigia lá o Marcos Felipe, que, porra, é legal pra caramba, gente. Maneiro. E vocês acham que a gente acabou de falar de empresas japonesas de tecnologia que começaram muito antes da tecnologia moderna? Não. 20 anos antes da Namco surgiu a Fujitsu. Só que dessa vez eles começaram fazendo uma coisa bem menos divertida, centrais telefônicas. Porque a Fujitsu vem de Fuji Telecommunication Equipment Manufacturing. É Fuji, monte de Fuji, ali. E o interessante é que é o seguinte, acho que hoje, depois hoje, assim, até voltando um pouco no passado, o que era menos feito foi coisa de telecomunicação. Nós temos um episódio que a gente falou um bocado sobre equipamentos da Fujitsu. Aliás, foi um episódio que a pauta foi feita pelo João, né? Mas não era um dossiê Fujitsu. Envolvia micros japoneses em geral, não era? Não foi focado na Fujitsu. Foco na Fujitsu. Não, focado nos micros 8 bits da Fujitsu. Certo, lembrei. Foi durante o episódio número 137. Aliás, o episódio que a gente falou da Fujitsu é o último episódio nosso, se eu me lembro bem, é o 137. É o último episódio sobre a antiga alcunha. Foi o último episódio que nós publicamos ao falar com o nome Retrocomputaria. A partir do 138, no ano seguinte, já começamos como Retrópolis. Esse episódio, originalmente, a pauta ia ser uma palestra que o João ia dar na Retro Rio Online, que foi a de 2021, se não me engano, mas houve um problema, ele não pôde falar e ele transformou num episódio. Foi uma live, transformou num episódio falando dos micros de 8 bits da Fujitsu. Posteriormente, bota na lista de pauta, na lista infinita de promessas, vamos ter que falar de os micros da Fujitsu de 16 e 32 bits, ou seja, FM Towns. Mas Retrocomputaria é nosso nome morto, não nos chamem pelo nosso nome morto. Por falar em morto, vão levantar morto? Bora! Rise from your grave. Giovanni, esse aí você viu, não foi? Eu vi e não vi, né? Tá meio despedaçado, demora um pouco de episódio. Cara, o Adrian Black resolveu substituir o Jambeta nesse negócio de fazer vídeo quilométrico. Porra, tá difícil esse jeito. Não, é que também tem um problema, ele só tá pegando furada agora. Não, e a furada, ele pega umas furadas que vai ter 3 horas pra resolver, né? Nós temos um spoiler, o qual era por que tava dando caracteres misturados e vídeo embaralhado. Qual era o problema? Lembrar que os Atari 8-bits tem 2 chips de vídeo, né? Um que cuida do frame buffer, da memória de vídeo em si, e o outro que cuida de gerar o sinal de vídeo. Um deles estava com problema, por isso estava embaralhando. Era chip proprietário? Acho que era o CITIA, né? Era chip proprietário? Claro. Claro. Ora, ou seja, ele... Aí aquele negócio, depois que ele consertou isso, ele foi pro trabalho de arrumar um gabinete, tá todo despedaçado, né? Teve um passado violento, né, esse micro. A gente mencionou o Perifretic, né, no início do episódio, mas ele mostrou uma vez uma restauração, que acho que foi o Drygol que fez, de uma máquina, um Atari 800XL, que assim, você tem a impressão que passaram com um carro por cima. E o carro que passaram devia ser uma picape americana, aquelas Dodge Ram, bem grande e pesada aqui. E nem que isso foi um dos nossos primeiros Rise from Your Grave, não foi? Não, isso foi na Polônia, deve ter sido um trator. Ter sido uma coisa dessa, assim. Ele só mostrou as fotos e foi explicando. Não foi ele que fez. Mas ele falou de destruição do gabinete, me lembrou disso. É bom até. É que assim, o gabinete tava detonado, mas não tava soft detonado, tá?
A coisa mais curiosa desse Atari 400 é que ele tem um teclado de teclas de verdade ligado nele, né? O antigo usuário trocou o teclado de membrana e colocou um teclado decente, o que é bastante curioso. Você falou isso, eu vou sugerir pro pessoal que compra MSX da Sony, MSX1 da Sony, aqueles primeiros modelos que o gabinete é feito de casca de ovo, aí chega aqui, joga a culpa nos Correios, dizendo que o Correio quebrou o computador dele, mas não, o cara não sabe embalar e a coisa é muito frágil. Mandar assistir esse vídeo para aprender a restaurar gabinete. Eu vou te contar, né? É uma boa. Acho com gesso. Acho com cimento, tijolo e cimento. Isso, cimento branco e irajazinho. Cimento cola com a quartzolete. Toda vez que eu passo uma marmoraria aqui perto de casa, eu olho, às vezes eu paro e penso, pegar umas peças dessas de granito, fazer um gabinete. Eu fico pensando nisso. Ideia de idiota. Fazer um gabinete com um granito. Mas o maior risco corre é colocar na mesa e afundar a mesa, né? A gente está jogando essa ideia imbecil na internet e é capaz de, em algum momento no futuro, algum sem noção querer fazer. Olha, se você conseguir encontrar uma espessura razoável, dá. Um gabinete de pedra, um gabinete de mármore. Isso. Alguém, em algum momento, alguém vai fazer uma brincadeira dessa. Alguém vai fazer uma gracinha dessa. Duvido cara, nada. fazer um PC gamer em mármore, olha, pra ficar parecendo um mausoléu. Mármore preto. Não, faz em granito. Aí joga de um que aí vai ser o mármore do inferno. Gente, vamos passar por um Raspberry Grave Nacional, então? Vamos! Bora. Sem dublagem. Não precisa de dublagem, não precisa de legenda. Velhinho dos games resolveu consertar o teclado falhando de um TK2000. E aqui ele foi um pouquinho ambicioso demais, né? Porque ele estava achando que ia poder recuperar aquelas trilhas do plástico que a tinta vai embora, pintando com tinta condutiva. Aí no final das contas ele resolveu instalar uma membrana nova. É mais fácil. Comprou a membrana com Maluf. Ele não deu a origem, mas membrana de TK2000 vem de quem? Maluf. Ele é o fornecedor brasileiro de membranas de TK2000. Aham. Ele fez um recapzinho, que é sempre uma coisa saudável. Mas isso não foi a única coisa que ele fez. Ele resolveu consertar um Neo Geo. Eu nunca me lembro qual das duas siglas é do arcade, qual das duas siglas é do console. É o AES. AES é o videogame. Pela foto é o videogame. É o contrário, né? O A não é de arcade, é o AES. Isso, ele tá consertando um AES. Não, mas tá na foto aqui que ele colocou no vídeo. Dá pra ver que é a versão console. Sim, tem um gabinetezinho, tá normal. Ele tinha alguns mods mal feitos, tava moldado para pau-m, tinha um cristal ligado de uma maneira estranha. O dono anterior resolveu, sabia um pouco, mas não o suficiente para mexer. Mas qual é o detalhe do Neo Geo? As trilhas da placa de circuito impresso do Neo Geo são ultra finas e ultra frágeis. Então, é um inferno de consertar. Inferno. Ele teve que refazer um montão de trilhas. Teve uma até que ele só viu que estava quebrado depois que ele botou o conector por cima, então ele teve que fazer uma ponte por baixo, porque se ele fosse retirar o soquete de novo, ia desgraçar de vez a placa. Não, dá pra ver as soldas que o cara deixou aqui. Teve vários passos de consertei, tá funcionando e ele espontaneamente para de funcionar. Aí ele achou outra quebrazinha e ele ainda não está 100% estável, porque do jeito que terminou o vídeo, ele funciona 100% por um tempo ilimitado se você não colocar a tampa do gabinete, se você deixar ele pelado. Se você colocar a tampa e ligar, depois de algum tempo ele trava. E esse mistério ele ainda não conseguiu descobrir. Aí, bom, pode ser coisas que pode ser absurdamente difícil de descobrir, né? Uma pressão na placa que faz com que uma trilha que tem uma micro rachadura invisível a olho nu se solta e desfaz o contato. É o que a gente chama do maldito defeito intermitente. Só aparece de vez em quando. Socorro, esses são os piores. Ele raizou da grave, mas ainda tá com o pé dentro da grave.
Mas funcionar, ele funciona. Nota mental. Inibir qualquer vontade que eu tenha de comprar um Neo Geo. Depois de ver esse vídeo, eu não quero mais comprar Neo Geo. Não quero ter esse console. Não quero mais. Perdi a vontade. Obrigado. Obrigado, mas não obrigado. Não, até porque os cartuchos originais são caros pra caramba. Se você tiver um dia interesse em ter um Neo Geo, o negócio é pegar um MVS, que é o arcade. Você tem até cartuchos hoje em dia que você compra, que já vem com, sei lá, 300 jogos em um. Não, e o pessoal... Everdrive de Neo Geo, né? Na verdade o Everdrive você bota um cartão, né? Mas ali você já tem um cartucho com todos os jogos. É um multicart. É um multicart. E tem muita gente que pega a placa MVS, que é razoavelmente comum por causa de flipeiro, né? O pessoal flipeiro aí que vendia, então o pessoal consoliza. Eu já vi gente transformando, botando ele em formato de console. E adaptando, colocando o cartucho, botando. Não é caro, não fica caro. O que acaba ficando caro é fazer o gabinete, botar, ficar bonitinho, tudo, coloca o jogo e resolve. Eu já pensei em ter uma MVS em casa, mas é aquela coisa, né? Graças ao bom Deus, vontade é um negócio que dá e passa. Passou. Pensei em ter, por causa dessa questão de ter, pô. Eu adoro jogo de nave e tem alguns jogos de nave pro Neo Geo que são muito bacanas. Aerofighters, eu amo Aerofighters. Não, e outra coisa, Metal Slug. Eu adoro Metal Slug. Todos os Metal Slug. Eu me divirto jogando aquele jogo. Pensei por causa dos Metal Slug e dos Aerofighters e os jogos de nave. Mas depois passou, tive a vontade. O João tem uma MVS não consolizada. Na época eu pensei em fazer uma coisa pra mim, mas depois eu parei, pensei, e aí veio aquele momento que a razão pegou e falou assim: não faz isso não. Você pode não ser purista e jogar tudo isso no emulador, que funciona razoavelmente bem. E é uma das plataformas mais bem emuladas que existe. Desde o final dos anos 90, o Umami já emulava Neo Geo com 100% de precisão, 100% de performance. É porque o jeito como ele funciona, né, ele permite essa emulação fácil. O processador não é essas coisas não, tá só uns 78.000, nada muito sofisticado. O resto são circuitos de... Opa, peraí, tô falando besteira. Eu vou começar a falar de CPS. Não. Que é tudo mesma bosta. Mas eu lembro quando ele apareceu o preço, né? Custava quase o preço de um carro popular. Não, já sempre foi caro. Ainda mais a versão console. Não, a versão console era... nos primeiros eventos que a gente foi do Canal 3, teve um rapaz que levou 2 Neo Geo ES e ele fez uma parede só com jogos originais. Ele foi empilhando e colocando. Aí ele lembra que ele falou assim: isso aqui é um muro ostentação. Faz sentido, né? Porque um cartucho de Neo Geo tem o tamanho de um tijolo de obra. Não, e também porque os jogos são caros. Dependendo, se você for pegar o jogo do AES original, tem jogo. O próprio Metal Slug, a última vez que eu olhei de curiosidade, o próprio Metal Slug pro Neo Geo AES é tipo R$5.000. Então, assim, os jogos que ele tinha lá não eram esse preço, óbvio. Ou seja, é muito fácil não ter essa vontade. É fácil não querer ter. É muito fácil querer jogar no Money. Rise from a Game de software. Bem, amigos da Rede Retro, lá vem o Leão. Acharam uma versão do jogo Nigel Mansell World Championship que existiu para várias plataformas, principalmente para plataformas de 16 bits, mas também saiu para Nintendinho. Spectrum. Saiu para Spectrum também. Para Spectrum. A versão para Spectrum tem uma relação com essa versão que foi recuperada agora para Commodore 64, porque o plano era dispensar os 8 bits quando estavam desenvolvendo esse jogo, licenciando, etc. Não fazer para 8 bits, mas resolveram fazer para Commodore 64 e Spectrum em paralelo. A versão de Spectrum saiu e a de 64 foi enterrada. E nunca se teve notícias dela até que agora, em junho de 2025, acharam os disquetes do protótipo. Ele está incompleto, o jogo está incompleto, não tem todas as pistas, não aparecem mais de um carro adversário ao mesmo tempo na pista, mas tem fonte e eu não duvido que alguma alma empreendedora vá querer completar esse jogo, completar de verdade. Mas ele já está até jogável, olha, só tem screenshots aqui. Eu até reconhecendo essas pistas. Uma delas é Kyalami, a outra
A de cima, aqui não é vídeo. A de baixo no vídeo é do México, né? é México, Hermanos Rodrigues. Fala, Giovanni. Queria comentar que o que tá sendo dito no Indie Retro News é que os caras ficaram bastante tempo já desenvolvendo a rotina de pista, e no final assim, perderam muito tempo, né? E a Gremlin falou, não lança mais não. É por isso que ele ficou incompleto, apesar de razoavelmente funcional. Pela descrição, ele está quase jogável. E dado que é um micro de 8 bits com um processador compatível com o 6502, é um senhor feito de programação. Uhum. Existe uma versão completa de Nintendinho, né? Que tudo bem, tem mais capacidade de vídeo, de áudio, etc. Mas mesmo assim, caramba, extrair um leite de pedra da máquina. Olha, eu tô vendo a versão de Spectrum aqui. E realmente sim, ela já impressiona um pouco. Eu, como fã de bragado de Fórmula 1 que sou, eu não resisti e resolvi pegar esse link e mandar um direct message pro Nigel Mansell. Na conta dele no Instagram. Não sei se ele vai ver, mas se for ver, beleza. Mais uma plataforma na qual temos o segundo bigode mais moralizador da Fórmula 1. O primeiro, óbvio, é do Keck Rosberg. O bigode moralizador, gostei. Pera, deixa eu só comentar uma coisa. A versão do Spec tem o nome do... Tem Nigel Mansell, tem GLZ, tem Gerald Berger, ou seja, os caras mantiveram o nome dos pilotos. Será que era licenciado? Eu acho que usar nomes de celebridades, assim, nome de pessoa, de pessoa pública, não era tão problemático na época, ou talvez eles tenham licenciado de... Acho muito difícil que eles tenham licenciado de cada um deles individualmente, ligado para cada um, pro empresário de cada um. Quero usar seu nome, quero usar seu nome, quero usar seu nome. No mínimo licenciado o Nigel Mansell por razões óbvias. Sim. O jogo é dele. Assim como o Senna teve jogos dele também. Verdade. Então, quem é que tá vivo aí? It's alive! Bom, primeira coisa, né, Juan? Alguém que ficou vivo 2 meses atrás, mas que a gente papou mosca. Inclusive era um micro que era meu. O micro que a gente mandou de presente pro Draigo do Retro Rex. Ele fez o refurbished e botou pra funcionar. Tá lá. Se você entrar no blog, tá lá. This particular machine was sent for me from the other side of the world, Brazil, as a donation to the blog, for which I'm very grateful. Mas ele teve a lista de tudo dele tá grande, me levou mais de 2 anos para poder chegar na máquina. Mas essa máquina que tá aqui pertenceu ao Juan, e o Draigo restaurou ela e botou ela funcionando. Tô vendo aqui que tinha um negócio quebrado, uma peça quebrada no conector, montando a placa aqui. Tinha peça quebrada, tinha sujeira, tinha oxidação. Pô, então ele trocou a fonte. Reclamar com o proprietário anterior. Tem que fazer isso mesmo. Não, já veio desse jeito. É sempre essa desculpa. Ele sempre quebrou sozinho. Olha, ele falou que ele teve que fazer impressão 3D da alavanca do joystick, mas eu mandei com a alavanca do joystick. Deve ter perdido em algum lugar. Quem botou esse micro no correio fui eu. Tava tudo lá. Assim, que eu me lembre, não tinha nada de estranho. Mas tipo da coisa que pra cair é capaz desse negócio estar dentro da barriga do gato dele lá. Ele nem sabe. Bem capaz. Não duvidaria. Mas legal, né? Bom saber que fechou a novela do Enterprise 128. Você mandou, foram 2 Enterprise 128? Não, eu só tinha um. Você mandou só esse, né? Eu apanhei tentando botar o vídeo pra funcionar e resolvi dar de presente. Foi, eu lembro, a gente conversou com ele pagou o frete e isso. Mandou. Eu já tava com essa ideia de, vou mandar pra quê? Sei lá, não, pro John Black, pra algum micreiro nacional, mas ninguém aqui conhece isso no Brasil, não sei se vai. Aí apareceu no blog dele uma tagline que ele tava colocando em vários, nunca ninguém me dá nada de presente. Eu falei, vou negar você agora. Então é você mesmo que vai receber isso. Só de raiva. Agora você não pode reclamar. Isso. Não, você perdeu o direito de dizer que não ganha coisa de presente. Pronto. Porque sim. Agora ele vai reclamar e dizer que ele só ganhou uma coisa de presente. Não, o mesmo truque não vai funcionar 2 vezes, não. Não mais contigo, né? E o conceito seguinte dele foi o Apple IIc Plus,
que ele já começou consertando errado. Esse não vem ao caso, eu só vou explicar que ele simplesmente esqueceu que a fonte não era bivolt e tascou no 220 por mês. Ai! Queimou. E aí queimou, e ele teve que, além de consertar a máquina, consertar a fonte antes. Aquela fumacinha. Só a fumacinha, como ele me fala aqui, Magic Smoke. Eu vou falar de um Frankenstein que não solta fumaça, pelo menos que eu saiba. O edit do MS-DOS, vocês lembram do QBasic, do Gorilla.bas, daquele editor que finalmente fez com que houvesse um MS-DOS com um editor decente nativo, o MS-DOS 5, lá em 1990, que foi isso, ou 89? Não, acho que foi 92, eu acho. Bem no final, 91, 92. 91. 91. Pois então, a Microsoft caprichosamente resolveu recriar esse editor com a mesma interface que existia na época, só que multiplataforma. Você pode compilar para Linux, você pode compilar para Windows 11, para Macintosh, o que você quiser. Ela reescreveu o edit em Rust. Pronto. Ele é feito em Rust. Então lá, né? E na verdade é o seguinte, só existia um editor decente no MS-DOS 5, porque muito provavelmente o Edit ele usava pedaços do editor do Basic, tá? Do QBasic. Não, o Edit, se não fosse pelo QBasic... A primeira versão do comando Edit nada mais era do que um front-end para o QBasic que desabilitava a parte basic do QBasic. Ficou só o Q. Então, ele só estava lá porque havia um QBasic. Só que depois a Microsoft retirou o QBasic do MS-DOS, mas o Edit ficou. Aí passou a ser realmente o executável só com a parte editor mesmo, mas com código. Foi no MS-DOS 6. Acho que foi no 6. Eu acho que foi no 6. Se não for. Eu acho que QBasic foi só no 5 mesmo que apareceu. Eu usei um pouco o Edit, eu lembro de ter usado ele. Mas eu acabei usando no DOS um outro editor de texto. Acho que lá veio o Ricardo falar de Joe de novo. Não era o Joe, não. O Joe era no Linux. No DOS, acho que era QEdit. É o Jack. Não era o Jack, acho que era... Não, o QEdit era que a galera usava quando não tinha o Edit. Sim, eu usei o QEdit. Não, eu usei o Edit também. Mas assim, Ctrl-KB, Ctrl-KK tá tatuado na alma, então... Fica difícil quando não tem. Mas tem Ctrl-Y funciona. Eu usava um que acho que as últimas pessoas no mundo que conhecem ele são eu e o pessoal do projeto do LZ2, que se chamava Brief, e o nome do comando era só Brief, 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 e o comando era B espaço arquivo texto. Ele era um editor voltado para programação mesmo. Se aparecer alguém que conhece e que não seja um dos meus 3 ou 4 passos da época, eu vou ficar muito surpreso. Eu não conheço mesmo. Nunca ouvi falar desse. Pode ser bem. Tem tópico na Wikipedia. Tá, mas não tem tópico na Wikipedia, pô. Acho que até eu devo ter um tópico na Wikipedia sobre mim, sobre a minha pessoa. Não quer dizer muita coisa. Não, tio. Ter tópico na Wikipedia já significa que, poxa, ele tem uma certa. Ele é até obscuro, né? Já tem uma certa massa de usuários que para poder produzir um tópico lá dentro. Alguém investiu tempo para escrever, né? E o Juan, ele tem um clone chamado Griff. Mas como esse não é um podcast sobre editores de texto obscuros para MS-DOS, vamos voltar os nossos olhos pro nosso chapa Lacoco Strangiato, Bob Emery, que ele resolveu pela primeira vez na vida dele ter um MC-10. E baixou o tédio na casa dele. E aí ele resolveu usar aquela plaquinha que você solda por baixo da placa-mãe de computadores com 6847 para tirar o RGB, ou melhor, no caso o YUV, né? Para usar aquele dispositivozinho RGB to HDMI e botou ele para funcionar numa telinha de uma televisão moderna.
ele absolutamente não sabe o que fazer com esse computador. Eu dei uma dica dele no comentário para ele rodar um clonezinho maneiro de Pac-Man que essa máquina tem e procurar um MCX SD, uma interfacezinha, aquele que bota lá no slot de expansão. Ou então falar com aquele youtuber lá que acidentalmente conhecemos hoje, né? Lá o Sprite alguma coisa. Isso, esse cara também. Tem uma comunidade, tem um camarada chamado Jim Gary que tá toda hora fazendo joguinho basic pra esse computador. O RGB do HDMI é bem legal para esse tipo de máquina, porque a proposta é bem interessante. Você precisar uma saída HDMI e conseguir tirar uma saída. Mas vou dizer que se você quiser tentar, por exemplo, em MSX, eu recomendo que nem tente. Eu tive uma, não vale a pena o esforço, porque é uma porrinhação para configurar, poder fazer as cores certas. Eu não consegui cada micro de um jeito, esquece. Mas é uma solução bem bacana, acho bem bacana, porque hoje em dia, convenhamos, né? Tudo botar HDMI em tudo, né? Estão botando HDMI até na geladeira, né? Então, eles conseguiram matar o buraco analógico. Infelizmente. Mas qual o outro aqui? Gente, olha que coisa legal, hein? NetBSD no Mac LC3 do Vintage Collector. Você sabe que eu dei aula nessa nova escola que eu tô trabalhando? Eu dei aula, os alunos pediram, eu dei umas aulas de Linux. Então, trabalhei com os alunos, máquina virtual, tudo. Teve um que foi pegar FreeBSD para instalar na máquina virtual. Não, professor, eu quero experimentar esse FreeBSD. Ele falou assim, eu quero ver esse FreeBSD, professor, vou botar aqui. Aí eu comentei do NetBSD, ele, roda que eu falei pra ele, onde NetBSD roda? Ele, maneiro, porra, vou ver esse sistema, professor, quero ver também. E aí, NetBSD rodando no Mac LC3, que maneiro. Eu adoro o slogan do NetBSD, que é assim mesmo. Mas é claro que roda NetBSD. Eu adoro esse slogan. Assim, eu me impressiono sempre que eu vejo a quantidade de máquina que você tem porte do NetBSD. A quantidade de arquiteturas que você encontra porte dele. Eu sempre me impressiono e gosto disso. Tenho uma simpatia muito grande por conta disso. E agora o cara botou apanhando no Mac LC3. Só vamos deixar o vídeo aí para vocês assistirem. Só dizer que deu um monte de coisa errada e ele não funciona com assim 100% daquela perfeição de que você esperaria num Unix rodando. Mas último. E é bastante lento também, né? A máquina é antiga, né? Mas ele botou qual? O 10.1? O mais novo? Ele foi tentando uma versão mais atual, depois mais atual, depois mais atual, e a cada uma dava um problema diferente. Eu vi esse vídeo há mais de uma semana, eu nem lembro. Não lembro exatamente em que versão ele finalmente parou. Porque tem que ser uma com porte para 68.000, né? Não, a versão de 68.000, ele tem que ter pelo menos uma 0.30. Eu tô justamente procurando qual é a última versão do 68.000. Tem porte para Amiga, tem data. Não, você tem que ver o porte, você tem que ver direto o porte para Macintosh. Sim, eu tô justamente procurando esse. Que é a 10.1. Mac, tem a 10.1, Mac 68K. Tá aqui, é a última. Tem inclusive a ISO pra baixar no site. Mas no vídeo ele fala que tá estando a 1.5, depois ele foi pra 1.6, 2, 4.0 to the rescue, acho que ele parou na 4.0. Ele não. Bom, para saber aqui, roda em todos os Macintosh que tem um 0.40 ou um 0.30, em Macs com 0.20, mas que tenha o 68851, que é uma PMMU, um gerenciador MMU, até onde eu sei, é uma unidade de gerenciamento de memória. Sim, é uma MMU que passou a ser interna a partir do 0.30. Não, de acordo com o hardware, aqui a lista do hardware, ela tá na lista. O Mac LC3 tá aqui, tanto o 3 quanto o 2 quanto o 2 Plus. O problema do LC, que eu estou me enganado, o LC significa low cost. Sim. Então é uma máquina de performance reduzida. Tá lá. Tô vendo aqui na lista, LC3 e 3 Plus. Deu um monte de erro, ele teve que criar link simbólico na mão, copiar arquivo na mão, apanhou muito. Mas por falar em 68.030, né, Giovanni? Vamos lá. Peraí, só vou pegar o nome desse cara que eu não consegui decorar. Até porque acho que ele não tem nome. O canal dele já tem um nome curioso. O canal BW Tecnochat.
que ele fez foi basicamente o seguinte: estão 2 vídeos aí. Um começa em abril, o outro acaba agora há pouco. Ele, baseado numa aceleradora de Amiga, ele criou uma aceleradora caseira. Literalmente ele fez o projeto, mandou gerar a placa e tudo mais para fazer uma aceleradora pro Atari ST dele. Aí literalmente caseira, né? Ele botou um 0,30 de 50 MHz, 64 MB de RAM, porque nunca é demais. Sim, sem dúvida. E, obviamente, ele teve problemas, por isso que o primeiro vídeo gerou um segundo vídeo, né? E tem ele mostrando as coisas, mostrando TOS, esse caso aqui já é o Mint. Ele mostrando o Mint, ele mostrando o emulador de Macintosh. É que assim, ele também fez uma aceleradora com interface de IDE embutida, né? Então ele quis botar mais coisas. Ele tem inclusive um projeto de aceleradora pro Atari ST convencional. E tem esse vídeo só com coisa mais antiga. Quem tiver interesse pode ir lá no site, pode dar para pegar o link do GitHub dele e ver o projeto. O projeto está aberto, inclusive. Se fosse uma máquina que mais pessoas tivessem aqui no Brasil, seria algo que certamente alguma mente empreendedora da comunidade faria. Mas para Atari ST acho difícil. Só tem 2 pessoas que eu saiba, no Rio de Janeiro. Uma curiosidade, o vídeo da aceleradora para Atari ST convencional, que ele troca o de 8 por um de 16, eu comecei a assistir. Eu achei que ele ia dessoldar o processador, o 100.000 original. E simplesmente ele começa com o alicate cortando as perninhas do processador. Aí! Ele arrancou o processador velho, colocou o soquete e aí colocou o acelerador dele. Verdade. Quando eu vi ele com ferro de solda lá, puxando, eu achei que ele tava puxando as perninhas, né? Não, ele tava cortando. Meu Deus do céu, um cara bruto. Aham. Qualquer coisa ele compra 58 na China e vem 108 mil lá. O processador 68000 é um chip ainda razoavelmente abundante, né? Assim, é muito abundante, né? Eu só acho que precisava a grosseria desse ponto, né? Ele poderia ter tentado manter a máquina. Manter o processador original, né? Vamos passar para os vídeos legais que tem um YouTube que é um pouco mais educado, né? Com as máquinas, né? Vamos sim, por favor. Seguindo aqui, né? O nosso camarada sul-americano, Retrocômputo, não fale besteira, fala o nome do canal dele. Ele resolveu fazer um vídeo didático sobre os sistemas de armazenamento, né? Que você tem pro Atari ST, de cartucho, fita cassete, disquete, as alternativas para não precisar usar o drive de disquete. E um vídeo bem interessante, até razoavelmente longo, né, de meia hora, e ele mostra a S-Drive Max, que é uma caixinha, um kit que você monta, né? Ele tem um LCD, tem uma canetinha, inclusive, que você consegue configurar as imagens de disco que você quer, e ele ia fazer mostra tudo isso, né? Tudo legal. E ele só ficou mostrando a última coisa que ele queria mostrar no vídeo. Ele até explica, pede desculpas. Ele fala, eu tava testando tudo, deixei ele tudo aqui ligado, o dia estava meio quente, eu fui fazer não sei o que, né? Quando eu voltei a máquina tá tudo ligado, ele ia fazer uma cópia geração de um disquete a partir de uma imagem de disco, ligando um drive de verdade nesse kitzinho. E a coisa tava com a tela toda branca, ou seja, a tela queimou. Então ele falou, vai ficar com a próxima oportunidade. Inclusive, graças a esse vídeo, eu aprendi que se você segurar a tecla Option durante o boot no Atari XL, que eu nunca li o manual, ele não carrega o Basic. Inclusive, esse era o truque pro fita cassete. Segurava a tecla Option, ele automaticamente já começava a carregar o programa da fita. Pô, mas que custa você chamar o comando de load dentro do Basic? Ou tinha algum programa em fita que só funcionava desse jeito? Não, eu acho que o programa de fita, ele tem comando para isso. O lance é para você simplificar a sua vida, já que o Atari foi feito por uma fabricante de videogame, né? E um detalhe, eu quero também descobrir qual monitor da LG que ele tem, para saber se a gente acha no Brasil, porque eu acho que esse monitor funciona bem como TV, tem a imagem boa. Tenta mandar um e-mail para ele, tenta mandar uma mensagem para ele, pergunta. E o outro vídeo do Retrobytes, né? Falando daquele processador RISC da Intel, é o i860, se não me engano, né? Isso. Não deu certo, né? Foi flopado. Uma falha de projeto, na verdade. Ele era um processador RISC baseado numa arquitetura VLW, Very Large Instruction Word, ou seja, você mandava de uma vez várias instruções pro processador
mas quando acontecia uma mudança de contexto num sistema multitarefa, quando acontecia uma interrupção para você ter que mudar de uma tarefa para outra, de uma thread para outra, você acabava tendo que jogar fora muito dos prefetches que eram feitos, e isso fazia com que a performance degradasse muito. Resultado, esse processador só era viável para algumas aplicações muito limitadas. Tem alguns dispositivos que usam ele como microcontrolador, processador embutido, mas ele basicamente não deu certo por causa dessa falha em filosofia de projeto. Eu lembro de ter visto placa para botar em PC com esse processador. Era uma placa de periférico, algo assim? Ou era uma coisa assim, era uma placa que você espetaria no slot, não me lembro se era ISA, muito provavelmente era ISA, e tava lá o Intel i860 na placa. Uma curiosidade que aparece no vídeo, mas que eu não consegui comprovar de maneira independente, aí eu peço ajuda aos universitários, é que além de i860, ele tinha como alternativa o nome i910. E o projeto inicial do Windows NT era para esse processador. E a sigla NT seria 910. Ele cita o Dave Plummer como origem dessa informação. Eu não cheguei a checar, mas faz sentido. É o tipo da coisa que vai ter que falar com o Dave Plummer, mas o problema é que agora ele só quer saber de PDP, né? Eu não culpo ele. Computadores da Digital são umas máquinas bem gostosinhas. Pensei que você ia dizer, eu não culpo ele. Ele tem um Mini. Ele tem um Mini. Você vai falar, a hora que você vai falar isso, vai atrair ao falar isso, que ele tem um Mini, vai ter gente, tem um certo ouvinte nosso que vai ficar reclamando, vai lembrar que ele quase teve um mainframe. Nossa, caramba. Um abraço, caro ouvinte. Não revelaremos quem é você. Mas já que estamos falando de nossos ouvintes, vamos falar do Mano Parça. Brasil! Esse primeiro link é o... tá, a gente comentou dele. Agora eu tô vendo. Foi um trabalho do Caio César, que aí ele fez eles usaram... A gente comentou num episódio que... A gente vai comentar, vocês vão ouvir a gente comentando sobre ele, mas a gente já vai se adiantar a falar. Então eu vou ler aqui. O pessoal é com prazer que anuncia o modem externo Wi-Fi, projeto meu e do Luiz Pacheco, baseado no trabalho de várias outras pessoas, com suporte à internet de escada e BBS. Ele emula tanto a parte do cliente modem quanto a parte do provedor, servidor RAS, modem externo, e com os LED Sign. Então ele montou num gabinete de um modem US Robotics Forces de 33600 e liga no micro, consegue simular o som do modem, ele liga no micro retro via serial, conecta a sua rede via Wi-Fi, aceita comandos AT. Basicamente ele meteu ali dentro ou foi um ESP32 ou um Raspberry Pi. É um Raspberry Pi. Então ele fez ali no Pibo, colocou o programa para você conectar, para você poder conectar, ele já aceita ali as chamadas. Então é um modem, você olha externamente, é um modem, um US Robotics, um Sporcer, né? O projeto está aberto no GitHub, vocês podem, se você quiser montar o seu. Eu confesso que bateu uma tentação em mim quando eu vi. O meu modem externo eu já vendi há muitos anos, me desfiz do meu, era igualzinho a esse. Mas, porra, é um negócio assim bem legal, né? Você liga na serial e eu tenho uma dor de corno de não ter de serial, só ter serial em MSX, os dois micros meus que vieram com serial. Mas não tem uma interface serial. E assim, eu confesso, fico olhando esse negócio, de vez em quando bate uma vontadezinha. Então, e eles também fizeram um gabinete impresso em 3D. Se você não tem um modem US Robotics para legítimo raiz para botar esse bichinho dentro, eles têm um projeto impresso em 3D reproduzindo fielmente o gabinete desse modem. Pois é, né? A gente olha assim, aí eu olho, eu falo, da vontade da passa. Pois é, né? Mas eu confesso que quando eu olho, eu fico pensando, pô, ia ser legal, hein? Eu balancei ao ver esse post. Calma, respira, você tá comprando coisa demais, respira. Ok? Autocontrole, exerci o autocontrole, não vou comprar. Que outros comprem e tragam para Retro Rio para demonstrar, eu sou a favor disso. E por falar em eventos, na São Paulo MX Summit, que para vocês já aconteceu, mas que para nós ainda vai acontecer, foi lançada a revista Clube MX número 17. Eu comprei a minha e vou pegar /já peguei. Eu comprei a minha e vou pegar 16 e 17.
Barra já pegou. Porque o editor, o Mário Cavalcante, em conta dele, é um dos organizadores da Summit, tá super sem tempo, não conseguiu enviar a minha 16, eu falei com ele, Mário, foi o seguinte, eu vou comprar a 17, que vai ser uma das primeiras clubes que eu vou comprar, né, a primeira que eu compro, todas as outras eu saio um artigo meu, a gente ganhou, comprei, tá lá, eu sei que a matéria de capa é sobre o jogo que ganhou o MSX Dev do ano passado, que o nome é um nome super grande, mas basicamente entenda como Yar Kung Fu 3, ponto. MSX entendo dessa forma. O jogo é muito legal. Nossa, muito bacaninha para MSX2. E tem, como sempre, várias matérias. Tem um artigo lá falando da Summit. E então, se você tiver a oportunidade, vai estar o lançamento lá, mas a pré-venda já tá. A pré-venda tá aberta. Não sei se vocês vão conseguir comprar no momento que ouvirem isso, mas corram, porque o Mario faz uma tiragem limitada. Não pensa, depois eu compro. Depois não tem depois. Porque uma coisa que a gente não entende das comunidades retro é o seguinte: aqui não tem uma indústria grande produzindo. A maior parte das produções, vamos fazer franca, tanto de hardware quanto de review software, é quase uma produção artesanal, em tiragem limitado, quando uma coisa depois eu compro, cara, depois você não vai ter. Então, sinceramente, ou você pega, se aperta e compra, ou se planeja alguma maneira de comprar parcelado, ou alguma coisa do tipo, ou fica sem. E aí você pode reclamar pro Papa, aproveita que o novo Papa fala inglês, então fica mais fácil a comunicação, reclama com ele em inglês lá, vai encher os ouvidos do Leão 14, porque vai ser isso. Então, se você não pegou a clube, R$ 49,90 mais frete, mas se você pegou a oportunidade, já pode retirar lá na Summit. E eu espero que, infelizmente, só no Repórter Retro número 117 a gente vai poder focar um bocado falando da Retro Rio e da Summit. Nisso, vamos comentar os comentários. Episódio 164, episódio pânquico do ano, parte 1, aliás, parte 1 e 2 de 4. Pânquico, gostei dessa. É uma tradição anual, né? Todo ano a gente tem que ter um episódio pânquico. Sim. Começamos com um comentário do Diego, não sabemos o sobrenome. Olá a todos, fui assistir as propagandas do MSX Expert e fiquei encucado. Existia um modem para ele na época? Como seria possível o chat entre os dois adolescentes da propaganda? O modem existia, né? A gente fabricou o cartucho de modem para ele, né? Ou não? Existiu o modem, o primeiro modem era o TM1, que era ele você encaixava. Um caixote. Era o caixotinho, ligava no Buzz Expansion. Inclusive tinha umas versões que o slot da frente tinha um slot na frente, né? Não tinha essa história. Funcionava. Depois teve o TM2, que era o cartucho. Isso. E teve também uma versão. Esse é o Diego daquele podcast, que você não lembra agora do podcast Tecnologia Aberta. Sim. Sim. Mas teve. Agora o chat, bem, eles simularam ali o chat, não me lembro de software de comunicação. Eles tinham uma opção de chat. Vamos assim abrir 80 mil aspas de um lado, 80 mil aspas do outro, porque a opção de chat que tinha era realmente uma opção chamada chat. Você discava para a pessoa atendia e estabelecia a conexão, e você escrevia na tela, a pessoa viu o eco do que ela escrevia na tela dela e vice-versa. Esse era o chat. Era quase aquele comando talk do Unix, né? Exatamente. E no YouTube temos o comentário do Rodrigo NH. O meu também tem, o meu Toshiba HX10 também tem, o meu também tem. Cara metido esse, seu mascarado. Eu não sei exatamente o que o dele também tem, mas legal, né? Que bom. E na parte B, temos um comentário do Diego, de novo, do Tecnologia Aberta, e ele comenta que a propaganda citada do FM Towns é com a Ana Paula Arósio, não com a Luana Piovani. João, você estava errado, hein? Errou a moça bonita. Trocou as pessoas. Trocou de moça. Trocou completamente, que uma é morena e outra é loira. Trocou de moça bonita. Ele inclusive bota o link do vídeo. E não estamos falando do estádio do Bangu. Verdade. E no YouTube temos alguns comentários. O primeiro comentário é do... Cara, não aparece o nome do cidadão. Não aparece. Eu também achei que fosse um bug aqui. É o Senhor Espaço. Senhor e-comercial NBSP ponto e vírgula. Cara, eu morava em Taguatinga e não sabia dessa. O seguinte, o Alexandre, nosso ouvinte, um Zanak excelente, que aliás está lá e tivemos com ele na Summit.
Mal começou o episódio, já tô chorando de rir. O primeiro comando a ser testado do sistema grátis foi o Format. Rindo até 2048. Rindo até 0x800. O Guilherme Mitman, nosso secretário de Cultura, tô me rindo também. E o Família Torres Garcês coloca: são experiências necessárias para a absorção do conhecimento computacional. Caráter, né? Pois é, vamos dizer que essas são coisas assim, afirmações como essas que tornam a coisa assim mais... Ele coloca assim de uma forma caráter, né? Fazer você entender lá. É como lidar com... É como jogar jogo sem continue. Aprender que a vida não é fácil. O É Nóis vai ser breve, porque o que nós temos para falar é de coisas das quais nós que somos os nós do passado não sabemos, mas vocês que estão ouvindo, é porque já aconteceu. Nós estaremos em semanas consecutivas na MSX Summit e estaremos organizando a Retro Rio e, bom, esperamos que os dois eventos tenham sido fantásticos e falaremos dele no mês que vem. Sim. Não temos assunto para falar por enquanto, mas em compensação, no episódio, no Repórter Retro 117, sai de baixo. Vamos tentar não bater o recorde do Repórter Retro do fim de 2024, quando eu falei do encontro de MSX em Pisa, na Itália. Vamos tentar não bater o recorde, mas não podemos prometer isso. Mesmo porque, mais uma vez, Nietzsche estará envolvido, né? Estará / esteve. Pois é. Vai que o Japa se empolga e resolve ir pro Rio, pra Retro Rio. Mas aí é por conta dele, tá? Ele quer, o problema é dele. O nosso orçamento para viagens é meio limitado. Sim. A gente tem que escolher. A gente paga o pastel, se for o caso. A gente vai comer um pastel. A gente traz ele para comer um pastel aqui da Mananciais. Aí vai ver o que é pastel. 2 palmos de pastel. Beleza. E não é de vento, tá? Antes que alguém fale, não é de vento. Então, senhores, fechei, Ted? Fechei, Ted. Então, a todos, mais uma vez, nosso muito obrigado por terem ouvido a gente até aqui. Obrigado pelos comentários. De vez em quando a gente comentando no Repórter Retro. Muito bom o que vocês estão ouvindo, comentando. A gente agradece. Continuem ouvindo a gente, acompanhando a gente aí nas social medias. Obrigado a todos que têm ouvido a gente, acompanhado a gente no nosso Estragão e têm ouvido a gente pessoalmente. Estamos de volta aí semana que vem ou daqui a 2 semanas. A gente nunca sabe e nunca estamos preocupados sabendo, com um novo episódio. E Repórter Retro, voltamos no 117 no final do mês que vem. Então, pessoal, segue aí, meu abraço. Fui. Gente, nos encontramos nesses eventos que acontecerão / aconteceram e tchau / olá. Gente, eu perdi a janela do Discord, não sei onde tá. Enquanto eu não encontro, até mais. Nossos episódios também estão disponíveis no Spotify, Deezer e Apple Podcasts. E não se esqueça de assinar a Retrobit, a newsletter da Cidade dos Clássicos, para ter no seu e-mail toda sexta as últimas notícias do mundo da retrocomputação. Fale conosco nos comentários das postagens pelo e-mail contato@retropolis.net.br e visite o perfil Retrópolis nas redes sociais. Como sempre dizemos, seu comentário é o nosso salário. Obrigado por sua audiência e até o próximo episódio.